É sempre péssimo quando uma TV fecha as portas, né? Porque ninguém sofre mais que os funcionários que ficam desesperados, não tem pra onde ir. E falando em emissora que fechou, sempre vem à mente o caso da TV Rio Canal 13. A gente tá sempre falando dela aqui nos vídeos, volta e meia. Foi da glória a queda, viu? Afetada por sucessivas crises, atrasou os salários dos funcionários e em 77 sua concessão foi cassada, saindo do ar pra sempre. A gente vai ver como foram esses últimos passos até fechar, o triste fechamento aí da TV Rio. Então vamos lá ver isso comigo. A TV Rio passou por poucas e boas, como qualquer outra emissora falida também passaria, nenhuma fecha com glamour. Amon van Burgenhout assumiu a superintendência geral da TV em fevereiro de 1976. Herman Cayan, produtor faz-tudo, disse na época: se a estação não for vendida em 2 meses, ela vai ter mesmo que acabar, pois já chegamos à etapa de falta de peças para reposição, de não termos mais as coisas mínimas. Assim, se nada for feito, ela fecha sozinha. O livro Um País no Ar conta. A situação da TV Rio chegou em um estado tão precário que ela não dispunha mais sequer de telefones. Os poucos funcionários e diretores que ainda trabalhavam eram obrigados a se utilizar dos telefones do restaurante Berro d'Água, que funcionava no terraço do prédio. Até mesmo o superintendente Van Burgenhout preparava sua lista de ligações para fazê-las do restaurante, e quando recebia algum telefonema urgente, um garçom ia chamá-lo alguns degraus abaixo. As dívidas não paravam de aumentar. Todos os funcionários, cerca de 120, estavam com salários atrasados em pelo menos 4 meses, e a publicidade era quase nenhuma, já que a pressão dos empregados e fornecedores sobre as agências era grande na tentativa de vincular a conta ao pagamento das dívidas da empresa. A Maria Helena Dutra contou no livro que uma vez um jornalista afirmou que o grupo imobiliário Letra estava interessado em comprar a TV Rio. No outro dia, uma fila de oficiais de justiça se formou na porta da emissora, preparado já para cobrar as dívidas, e o negócio foi desfeito antes de começar. Ainda em 1976, segundo o livro Um País no Ar, a RCA moveu um processo e um oficial de justiça tirou a emissora do ar. O Jornal do Brasil noticiou: os únicos filmes da estação eram em preto e branco. A RCA, que chegou a colocar a estação fora do ar durante quase uma semana por falta de pagamento, levou a câmera colorida e só os filmes da distribuidora DIF de São Paulo, onde ela devia menos, podiam ser passados em preto e branco. Além desses, os filmes fornecidos gratuitamente pelos consulados. O Jornal do Brasil informou: a solução encontrada pelos 120 funcionários que ainda restavam na estação e que fizeram um pacto entre eles de não permitir seu fechamento foi vender espaço para pessoas interessadas em fazer programas. Por absoluta e voluntária ironia, essas pessoas eram chamadas de concessionárias e pagavam o tempo que ocupavam, média mensal de 80 mil a 90 mil cruzeiros aos próprios funcionários que sobreviviam dessa maneira. Por isso, pessoal, a programação passou a ter de tudo. Tinha corrida de cavalo, programas de agricultura, religião, pecuária. Essa situação forçava a TV Rio a ter 80% de sua programação feita ao vivo, realizada no estúdio sem muita agitação ou dramaticidade, o que se fala e se briga muito pouco num clima sem entusiasmo. Apenas 10 técnicos se revezavam e os apresentadores, sem nenhuma preocupação de consumo de audiência, iam se revezando e improvisando os programas. Em certa época, parte da tarde, 4 mulheres faziam entrevistas e promoções, as mais disparatadas. Nem a presença de Caetano Veloso e Vinícius de Moraes, entrevistados no mesmo dia, foi capaz de provocar rebuliço. Foram tratados da mesma maneira que o figurinista desconhecido que ia lá apresentar seus vestidos ou a diretora de uma escolinha que levava um balezinho infantil. O ambiente era lúgubre, apesar de muito limpinho. Público no Ibope dava traço, ou seu máximo pique, 7%. Enquanto isso, o transmissor do Sumaré era mantido à base do esparadrapo, e na estação faltava videotape, filme, caminhão de externa, só havia sobrado 2 câmeras coloridas, o telecine, 2 mesas de corte, uma com efeito eletrônico, outra sem, e 2 mesas de áudio, tudo operado por pessoas designadas, mas inteiramente despedaçadas de um final feliz para o drama sem glória que eles ajudavam a representar. Em fevereiro de 1977, segundo o Jornal do Comércio, a TV Rio saiu do ar de novo, dessa vez por conta de uma greve. Os funcionários estavam com meses de salários em atraso. E o que aconteceu foi o seguinte: o jornal Movimento fez uma matéria lá falando sobre a crise da Rio. O jornal explicou que a situação havia piorado a partir de dezembro de 76, porque todos os empregados estavam sem receber nenhum salário desde o começo do mês. Não estavam pagando nem mesmo as contas de luz. E se não pagar a luz, eles cortam, né? E adivinha o que aconteceu? No dia 23 de fevereiro de 77, a luz da emissora
emissora foi cortada por falta de pagamento. A Rio ficou totalmente às escuras e, para piorar a situação, alguns funcionários estavam no elevador e ficaram lá presos. Imagina só essa situação. A matéria dizia: o elevador parou na descida e 2 empregados da emissora ficaram ali durante várias horas. Eles faziam parte do grupo de funcionários que se aglomeravam em frente do edifício da Rio à espera de providências para o problema. Na época havia aparecido um tal de Luiz Roberto Zanoni. O cara falou que era industrial, proprietário de terras em São Paulo e não pagou os funcionários. Aí o jornal Movimento relata que por volta do dia 16 de fevereiro rolou uma discussão acalorada. O Zanoni prometeu pagar os salários, ou pagar, lógico, e no dia seguinte não apareceu. Aí os funcionários decidiram abandonar de vez o trabalho. Os empregados da Rio até falaram na matéria: há 2 anos eles dizem que vão pagar a gente. No dia 23 de fevereiro, o Jornal do Brasil noticiou que a Ordem dos Capuchinhos, que era proprietária da TV Rio, ia reabrir a emissora com a administração gaúcha. Segundo a matéria, eles tinham afastado o Zanoni. A porta do edifício semi-abandonado tinha um aviso dizendo que ninguém poderia entrar sem autorização. O único que foi autorizado a ficar lá dentro foi o eletricista Jerônimo, que estava mantendo guarda dos equipamentos e das instalações. Ele disse ao JB que não conseguia se lembrar de fase pior da vida da TV Rio do que sob a administração do Zanoni. Nesses 3 meses, tudo que consegui receber foram 450 cruzeiros, que só deram para comprar o pão. Para que voltasse a funcionar, um grupo de produtores e apresentadores que se intitulou Comissão Financeira resolveu tirar do próprio bolso recursos que solucionassem a crise da empresa. Foi arrecadado um total de aproximadamente 800 mil cruzeiros pelo grupo, que estava integrado por Henrique Laufer, João Roberto Kelly e por aí vai, mas já não havia mais jeito. A concessão da TV Rio foi cassada em 5 de abril de 1977 pelo então presidente da República, Ernesto Geisel. Ramon van Borgenhout, superintendente, ficou desesperado. Segundo o Jornal do Brasil, ele percorreu vários gabinetes à procura de apoio e solução. Ele disse: desde que assumimos a superintendência em 2 de fevereiro de 1986, estávamos tentando resolver os problemas financeiros. Do passado não podemos falar, pois quando os responsáveis anteriores saíram, levaram até mesmo os livros de contabilidade. Eu não recebo meu salário há algum tempo e vivo com dificuldade. Quando comecei aqui tinha 3 carros, hoje ando com o carro de um dos meus filhos. O Jornal do Brasil noticiou: ontem às 16 horas a TV Rio entrava no ar e assim se manterá até que seu cristal seja retirado e os transmissores lacrados. No dia 7 de abril de 1977, o Jornal do Brasil fez uma matéria de despedida da TV Rio, contando tudo o que havia se passado na emissora, com o título: A Última Emissão de TV, do Alto do Ibope à morte no 36º andar. Uma estação de televisão não morre, definha, vai sendo esquecida e um dia não tem mais recursos para ir ao ar. Sua sobrevivência nunca é heróica e seu fim jamais chega a ser glorioso. Teria dito Walter Clark, então diretor-geral da Globo. Walter já tinha trabalhado na TV Rio nos seus tempos de glória. A Rio, mesmo com a concessão cassada, continuou funcionando normalmente com a sua programação variada. Noticiários, esportes, esperando o comunicado oficial. Em 11 de abril de 1977 seria o último dia de transmissão da TV Rio. De acordo com o jornal A Última Hora, após a apresentação do programa Henrique Laufer, às 10h20 da noite, a TV Rio saiu do ar. Foi um dia provavelmente normal, e a TV teve seus transmissores lacrados. E dela só existem lembranças mesmo. Arthur de Távola escreveu que o povo do Rio de Janeiro ia sentir saudades da TV Rio. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre os últimos momentos da TV Rio Canal 13. Esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixa um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!